Jornal da CBN Cuiabá. Nove horas e 13 minutos. Hoje a gente conversa com Mariana Bonjour um pouquinho distante. Mari está em Brasília, nem sei se pode falar, Mari, mas eu já vou revelando aqui. Já falei que eu olhei tua rede social, que eu vi que você está participando de curso, de palestra, de tudo isso e muito mais. Já contei aqui. Se era segredo, me desculpa que eu já contei. Bom dia, Mari, tudo bem com você? Bom dia, Cami, bom dia, Pedro. Infelizmente não estou aí na bancada com vocês hoje, porque sim, Cami, eu ia falar que eu estou aqui em Brasília. Inclusive, a nossa convidada de hoje, né, propositadamente, ela é uma das organizadoras do evento que eu estou aqui em Brasília, que é um evento, é o Compol Mulheres, um evento exclusivamente feito por palestrantes mulheres, né, profissionais da comunicação política, mulheres que atuam aí nos bastidores, em campanhas, mandatos, um evento que está sendo muito bacana, começou ontem. Hoje eu sou uma das palestrantes à tarde, então daqui a pouquinho eu saio daqui e vou direto para a Câmara dos Deputados, onde está acontecendo, né, o evento, e chamei a Dani, que é uma das, né, idealizadoras do evento, para ela contar também para a gente como que foi, né, a ideia de surgir um evento só feito por mulheres, né, o nosso público, obviamente, são homens, mulheres, mas o evento é idealizado e feito por mulheres, né. Vi que a Dani já está aí. Bom dia, Dani, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por participar aqui com a gente. Bom dia, Mari, obrigada, muito obrigada pelo convite. Minha primeira vez na CBN Cuiabá, então estou super feliz de poder participar com vocês. Esse evento que a gente está organizando aqui, que a gente teve a felicidade da Mari aceitar, né, o nosso convite de participar, é o Compol Mulheres. Hoje o Compol é o principal palco do marketing político brasileiro, porque se tornou a principal marca entre esses congressos que reúnem profissionais políticos, assessores, consultores, que querem se formar para poder trabalhar melhor, né, dentro desse ponto de vista aí, tanto político quanto institucional. O Compol Mulheres é um encontro feito por mulheres, mas para todos. A gente teve ontem uma boa participação, inclusive, até de homens que ficaram até o final. E qual que é a ideia do Compol Mulheres? A gente quer tirar a mulher daquele papel de vítima em que muitas vezes ela é chamada quando vai participar de algum encontro. Porque a mulher, muitas vezes, quando ela participa de um encontro, mesmo que seja de comunicação, é para falar da experiência de ser mulher na comunicação, e não necessariamente para falar de um case dela, por exemplo, ou não necessariamente para falar de um tema que ela domina. Então, o palco é apenas e exclusivamente para as mulheres, para que a gente aborde questões exclusivamente profissionais e que mostrem como as mulheres são boas no mercado. Hoje, no mercado de comunicação política, que é um mercado que cresce a cada eleição, nós temos as mulheres como as que, digamos assim, terminam sendo as menos valorizadas, porque enxergam hoje o mercado de comunicação não como um mercado, mas se enxergam como um potencial emprego. Então, a gente vê que muitas mulheres poderiam estar sendo muito mais valorizadas se tivessem essa percepção de como é o mercado, e isso vem de encontros como esse, onde a gente está reunida para falar do nosso trabalho, para mostrar o nosso trabalho para outras mulheres, não só para quem está na Câmara dos Deputados, mas para pessoas de todo o Brasil, porque está sendo transmitido ao vivo o encontro pela página da Câmara dos Deputados. Inclusive, depois, né, que vocês saírem daqui da CBN, podem acompanhar o encontro que está rolando, vai rolar hoje o dia todo. É isso que eu ia falar também, convidar os nossos ouvintes, para quem tiver interesse, não só mulheres, obviamente, né, de nos acompanhar. Hoje eu subo ao palco às 2h40 de Brasília, 1h40 de Cuiabá, então quem tiver interesse também, estar ouvindo um pouquinho, né, fica aí ao longo da tarde também, link disponível, né, pelo canal da Câmara dos Deputados. E Mari, tem alguma dúvida aí?
Na verdade, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho, né, de experiências. A gente está numa semana muito especial, né, na qual é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A Dani Braga já trouxe alguns apontamentos, né, do que ela acha interessante para termos, né, a mulher em papel de destaque também na política, mas eu queria que vocês falassem também de algumas experiências, a Mari Bonjour também, para que pudesse falar, né, como é que é a tua visão, Mari, você que atua já com essa questão da comunicação política já há algum tempo, está ligada ali a diversos candidatos, né, já trabalhou com diversas personalidades políticas, hoje você consegue ter uma visão, assim, de como é que está a mulher, né, quando a gente fala da mulher na política, a gente sabe que foram muitas conquistas ao longo do tempo, mas ainda é preciso avançar muito, existem ainda muitas desigualdades, queria que você falasse um pouquinho também, e claro, a Dani, a respeito das impressões de vocês quando a gente trata desse assunto. Vou deixar a nossa convidada falar primeiro, Dani. À vontade. Olha, a gente percebe que as mulheres a gente avançou do ponto de vista eleitoral, né, assim, de conseguir eleger mais mulheres, mas isso ainda é incipiente. E a gente percebe o quão frágeis são essas conquistas quando a gente vê leis, por exemplo, que surgiram para priorizar, digamos assim, não é nem priorizar, é para tentar dar mais equidade, é para tentar buscar ter mais participação feminina, como, por exemplo, a distribuição do fundo partidário com candidaturas também femininas em condições de igualdade de distribuição de recursos, e a gente viu que essa lei foi aprovada, que muitas chapas caíram, especialmente de vereadores pelo Brasil, por não terem cumprido, né, digamos assim, essa reserva tanto das vagas de 30% para a candidatura de mulheres, mas especialmente para o direcionamento do recurso para que essas mulheres conseguissem fazer suas campanhas. E quando a gente viu esse processo de anistia acontecer, a gente sofreu um grande retrocesso no que a gente pensa que tem que existir. E aí eu digo que, por exemplo, a gente teve não é só você colocar a distribuição do fundo partidário, que é algo que a gente vê que no Brasil, na política hoje, a gente tem uma certa dificuldade de fazer cumprir. Mas é de dar condições para que essa mulher faça política o tempo inteiro. A Mari é uma profissional, uma consultora política, e a gente sempre conversou em cursos que hoje a pré-campanha é muito mais importante do que a campanha, porque é na campanha que você se conecta de fato com o eleitor, é na campanha que você compartilha seus valores, é na pré-campanha que você compartilha assim, os seus valores, o que você pensa, o que você defende, e você precisa de recursos, as mulheres especialmente precisam de recursos para fazer política, porque você pode ter uma excelente liderança, por exemplo, num bairro, num município, que pode ser uma candidata incrível, mas que às vezes elas não têm condições ou até de fazer a política em si, de se locomover, mas às vezes uma mulher que não tem recurso, por exemplo, para pagar a babá para ficar com o filho dela um dia que ela tenha de formação com outras mulheres ou de visitas num bairro. Assim, as condições das mulheres na sociedade que a gente vive hoje é bastante diferente e a gente ainda não tem uma política que esteja preparada para isso. E do ponto de vista do mercado de marketing político, o que a gente está fazendo aqui hoje nesse evento é buscar mudar uma realidade do nosso mercado. A gente não quer ser vista também como uma cota, a gente quer ser vista como alguém que consegue trabalhar muito bem, muitas mulheres têm cases muito interessantes, só que as mulheres, elas muitas vezes, eu acredito que não têm nem autoestima e a perspectiva de mercado de mostrar aquelas coisas que elas fazem, porque todo mundo que trabalha na área de comunicação e numa campanha política, eu acredito que já viu que na maioria das vezes as mulheres carregam as campanhas nas costas, mas quem assina aquela campanha é um homem. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque, às vezes, muitas mulheres não tiveram oportunidade até de ter um palco, de mostrar o seu talento, de mostrar para a sociedade o quanto elas são boas no que elas fazem. Isso, claro,
chancela, né, muitas carreiras hoje em dia, e isso abre a potencialidade de mercado para que muitas mulheres sejam reconhecidas como elas merecem. É isso que a gente precisa hoje. Então, acredito que são muitos desafios que a gente tem, tanto na política partidária, assim, eleitoral, do ponto de vista de quem se candidata, mas de quem também está nesse mercado por trás, nos bastidores. Nos bastidores também a briga é boa, então, né? Muitos E o que desafios está aí. sendo muito bacana, Cami, nesse evento, é essa união, né? Até ontem, depois do evento, a gente se encontrou, né? Todas as palestrantes, porque, vou dizer, infelizmente, tá? Infelizmente, todas as palestrantes que a gente escutou ontem, todas as conversas, todas nós já passamos por situações, né? Seja por pessoas desacreditarem no nosso trabalho, né? Em razão de sermos mulheres, ou até, né, duvidarem da nossa capacidade técnica, né, conhecimentos. E ontem eu escutei várias histórias, às vezes a gente acha que só acontece com a gente, né, a gente não conversa no dia a dia aí com outras profissionais, e eu, nossa, como que é, né, infelizmente todas aqui têm uma história, né, que passaram por algum descrédito ou por alguma situação de, né, machista mesmo, não acreditando na capacidade técnica, né, de conhecimento ali. É triste saber, mas o que eu tô vendo, até falando para a Dani, que eu não tive a oportunidade de conversar com ela ainda sobre isso, mas que bacana, né, uma oportunidade da gente aqui, imagina, tem profissionais do Brasil inteiro aqui em Brasília, né, estamos reunidas aqui, com representantes aí de todos os estados do Brasil, e que bacana a gente poder se encontrar, se conhecer, porque muitas outras eu só conhecia virtualmente, a gente sabe, conhece o trabalho, né? Segue nas redes sociais, mas não tem aquela troca, né? Então, eventos são muito bons para isso, da gente se conhecer e, poxa, né? Todo mundo sabe da capacidade uma da outra, vamos se unir para conseguir conquistar o mercado, né? Porque é uma coisa que muitos homens, eu estava escutando ontem de um homem, ele falando, o meu gabinete é composto majoritariamente por mulher, porque eu acredito, eu sei que vocês são mais organizadas, vocês se dedicam muito mais, né, ao trabalho, e tem todo um planejamento, então, assim, claro, não vou generalizar aqui, tem pessoas, né, homens que acreditam muito na gente, e aí eu também tenho meus agradecimentos, tanto outros políticos que eu trabalhei, que acreditaram em mim, me deram oportunidades, né, eu sempre trabalhei aí em mandatos de parlamentares homens, então também não posso fazer essa crítica, né, generalista e falar que tem muita gente que sabe da importância, da capacidade e acredita em nós, e que bom que tem, né? Aí a Dani, por exemplo, idealizador do Compol, né, é um profissional, o Marcelo, acreditou aí na ideia, né, Dani? Não sei se partiu mais de você, da Nereia, que é outra profissional incrível, né, que eu gosto muito também da comunicação política, e que dão essa oportunidade, dão espaço, dão palco para nós, né? Então, está sendo muito bacana essa experiência da gente poder se conhecer, dar a mão uma para outra, poder se ajudar, e a gente está juntas aí nesse crescimento, tomar espaço mesmo no mercado para as pessoas olharem para a gente e não descredibilizarem, né? Verem o nosso trabalho, os resultados, né? Que a gente consegue desenvolver, tem conseguido desenvolver. E está sendo muito bom, Dani. Aproveitar para parabenizar você, né? E a Nereia aí, agradecer pelo convite, mas parabenizar acima de tudo por ter tido esse olhar, né? Para fazer esse evento. Tenho certeza que vai ser o primeiro de várias outras oportunidades, né? O Compom Mulheres, e quem sabe aí a gente rodar o Brasil, levar para Mato Grosso, né? Para Cuiabá, para sediar um evento como esse. Vai ser um prazer e tenho certeza que é o primeiro de muitos que virão, Dani. Sim, quem sabe a gente não leva esse evento aí para Mato Grosso, acho que a gente está precisando. Toda a organização aqui do Compom Mulheres, a ideia do Compom Mulheres surgiu. Quando eu falei isso com o Marcelo em agosto do ano passado. Disse, Marcelo, vamos fazer um Compom específico para mulheres, e ele adorou a ideia, super comprou a ideia, né? Idealizei, mas, claro, a gente não faz nada sozinho. E aí eu convidei a Nereia Garcia, que é uma das melhores estrategistas políticas do país hoje, na minha opinião, e também outras colegas que a gente tem aqui que trabalham com comunicação institucional, numa instituição que chama Representativa, e a gente está muito feliz de ter feito esse primeiro Compom Mulheres na Câmara dos Deputados, porque consideramos simbólico, sabe? É muito simbólico você ter que muitas mulheres
não só falando presencialmente para quem está aqui, mas falando para todo o Brasil numa transmissão online, numa gravação da Câmara dos Deputados. Muitas mulheres já assessoraram, ou muitas mulheres sonharam em assessorar políticos e nunca pensaram em estar neste palco da Câmara dos Deputados hoje. A gente sabe a diferença que isso pode fazer na carreira de muitas pessoas, e é por isso que a gente fez questão, inclusive, de misturar aqui no Compol Mulheres, não só mulheres de todas as regiões do país, mas a gente buscou também mulheres experientes, consolidadas no mercado, e também mulheres que a gente vê que têm trabalhos incríveis e que algumas delas nunca subiram num palco nacional. Tem gente que nunca deu uma palestra e que foi apresentar painel ontem e arrebentou, assim, sabe? Que já colocou até o trecho do que falou na sua rede social com a devida chancela da Câmara dos Deputados. Isso está sendo tão simbólico para quem está palestrando e para quem está vendo, que a gente tem aqui aquela nominatazinha que fica dos deputados, né? Aquela nominata assim, que fica quando os deputados... aquela plaquinha, né? De quando os deputados falam. Todas as mulheres que estão palestrando estão fazendo questão de levar as suas plaquinhas, assim, porque é um momento histórico. Nós nunca estivemos aqui nesta posição, né? Então, o que a gente está fazendo com esse encontro é, na verdade, um pontapé inicial para um movimento que tende a crescer, que é de enxergar as mulheres dentro do seu potencial de mercado. E a gente precisa estabelecer networking para que a gente consiga se promover, para que a gente consiga se indicar, para que a gente consiga criar uma rede de mercado para todo mundo. Tem muitas mulheres que Dani, hoje... Eu vou pedir para você ficar conosco mais um pouquinho. A Mari já sabe aqui, a cada meia hora a gente tem que fazer uma pausa obrigatória para a rede. É um intervalo bem rápido. Vou pedir para vocês continuarem conosco, meninas. A gente vai lá e volta já já. Pode ser? Beleza. Bem rapidinho, estamos de volta. Volta aqui na CBN Cuiabá, depois de uma pausa para acompanhar os principais destaques do repórter CBN. Hoje o nosso quadro Comunicação Política, com a apresentação da Mariana Bonjour, ela que é advogada e consultora política, está conosco aqui todas as terças-feiras, sempre trazendo um tema novo para que a gente possa debater. E hoje a nossa convidada, a convidada da Mari, estão lá em Brasília, mas a Dani Braga, que é estrategista política e digital, conversando um pouco conosco. Pedro Panoc ficou quietinho no primeiro bloco, Mari, mas eu sei que ele tem algumas curiosidades aqui para você e para a Dani, antes da gente encerrar aqui o nosso quadro dessa semana. Pois é, bom dia, Dani, seja bem-vinda aqui à CBN, e Mari, bom dia para você. Dani, você inicialmente colocou ali, né, do ponto de vista até histórico, né, fez aí um apanhado da importância da mulher participar de todos os aspectos, né, da vida política, enfim. Olhando do ponto de vista de cases de sucesso, você teria, por exemplo, algum para destacar alguma mulher, por exemplo, que pegou uma política do início e construiu ali um processo que culminou com a eleição de um candidato, de uma candidata, e qual a importância de cada vez mais a gente também fugir daquilo que você colocou agora há pouco. Citou que teve um deputado, né, que disse que tem ali junto ao seu gabinete um número importante de mulheres. E a gente vê também essa questão, né, de que candidatos anteriormente elogiam, faz todo um discurso, mas na hora H escolhe ali um homem para dirigir, comandar uma campanha política. Então, são duas situações. Um case é a importância de passar a executar a partir de um discurso que se faz. Ok, eu tenho várias mulheres aqui na minha empresa, mas não tem coragem, por exemplo, de dar um cargo de liderança, só para exemplificar. Então, a gente teve vários movimentos que tem aqui, mas de case eu posso comentar de um case meu recente de uma eleição suplementar que eu fiz em Goiás, de um candidato da oposição, e foi um case bastante bacana, porque eu tive 40 dias para fazer o trabalho todo,
Foram 30 dias de campanha eleitoral. Eu apresentei esse case no Reboot, que foi um evento que aconteceu na quinta e sexta passada. Agora, na segunda e na terça, aqui no Compom Mulheres, aí eu já apresentei uma outra palestra, e a palestra chama Davi contra Golias, porque a gente estava nessa situação. Eu fui fazer a campanha de um candidato, e quando eu cheguei na cidade, eu me deparei com um cenário absolutamente devastador, porque era uma cidade, para quem não sabe, a eleição suplementar é quando o prefeito é retirado do cargo pela justiça. E o que aconteceu é que eu cheguei numa cidade que, em 2 anos e meio, tinha trocado 8 vezes de prefeito. 4 pessoas se revezaram na prefeitura por 8 vezes numa guerra jurídica. Então, eu cheguei num cenário político devastador, porque as pessoas não queriam falar sobre política. Mas o mais interessante dentro desse processo, desse case, é que quando eu fui fazer a SWOT, o nosso adversário ele tinha basicamente tudo, né? Ele liderava nas intenções de voto, ele era menos rejeitado, conseguiu construir uma coligação partidária ampla do partido do governador, que lá é muito bem avaliado no estado de Goiás, é vereador de mandato, tinha o apoio do prefeito em exercício, dos vereadores em atuação, de uma família tradicional na cidade. E nós, assim, meu candidato era um candidato que começou como mais rejeitado, ele estava perdendo nas intenções de voto, ele era tido como uma pessoa, digamos assim, um pouco próximo das pessoas. Não sei se vocês conhecem a expressão bruto, rústico e sistemático. Esse era o meu cliente. Ele era esse tipo de pessoa. Para vocês terem noção, ele só saiu com o partido dele, não conseguiu formar uma coligação. A vice dele, para vocês terem noção, era uma professora que dava aula particulares. Aí muita gente pergunta assim, nossa, mas qual dificuldade você teve em relação à comunicação? A mulher não tinha um WhatsApp. Essa era a realidade. Misericórdia. Ela tá falando, eu tô só imaginando aqui. Quando eu acho que já vi tudo, ela não planta ali na dificuldade. Mas o que acontece? Mas o que acontece? O grande lance da comunicação política é o seguinte: você precisa pegar, mesmo que você só tenha uma coisa de positiva, e usar essa uma coisa de positiva a seu favor, e tentar fazer com que essas coisas negativas não sejam tão grandes. Diante desse cenário completamente devastador, e com um cliente que estava perdendo e era muito rejeitado, mas era de oposição e precisava atacar, eu percebi que a gente tinha uma chance de vencer. E a chance que a gente tinha de vencer é se a gente fizesse 2 coisas muito bem. A gente teria que dominar o tema da eleição, que naquela ocasião era uma questão relacionada à água da cidade. A conta, por causa de uma parceria público-privada, tinha uma tarifa mínima altíssima, de R$ 87. E, assim, a água muito ruim em qualidade, as pessoas viviam doentes quando ela chegava nas casas. Para vocês terem noção do nível de que a água era ruim e adoecia as pessoas. Isso não estava na pesquisa, que a água era um problema. Mas eu fui ter noção do tanto que era um problema quando eu cheguei na cidade e eu fui visitar as casas, né? A gente vai na casa das pessoas e aí você pede um copo de água, né? Você está com sede. Toda casa que eu cheguei lá, e que chegava um grupo de pessoas que pediam água, o dono da casa trazia uma garrafa de água mineral, aí dava uma para cada uma pessoa. E isso aconteceu em 3 casas. Quando isso aconteceu na 3ª casa, eu disse, mas não é possível que todo mundo é muito rico nessa cidade, porque todo mundo toma água mineral. E as pessoas lá, que eram de classe média, tomavam água mineral. E as pessoas pobres conviviam com esse problema gigantesco. O outro era dominar o tema além de dominar o tema da eleição, para vencer, a gente precisava reduzir a rejeição para aumentar o teto de crescimento. Para isso, a gente foi dissecar toda a rejeição do candidato. A rejeição dele vinha, na verdade, era difusa, porque vinha de ataques da oposição feitos durante muito tempo, e ele não usava a rede social praticamente. Então, ele não tinha o domínio da sua narrativa. Então, a gente partiu para isso, para dominar o tema da eleição. A gente não fez nada do que está na cartilha
do marketing político que diz assim, olha, comece uma eleição e aí você vai gravar um diamante, ele vai falar da vida sofrida dele, vai vir a mãe, vai ter aquela coisa emocional. Não tinha tempo para isso. Mas eu acho que a grande sacada que fez a gente vencer as eleições, além disso, de perceber esses 2 pontos, algo que fez com que a gente conseguisse reduzir essa rejeição, foi que a escolha do nosso inimigo como meu candidato, ele era tido como uma pessoa agressiva, o inimigo não poderia ser o adversário, porque por mais que ele tivesse razão, ele seria visto ainda assim como uma pessoa agressiva. Então, a nossa leitura foi feita completamente em cima do cenário da eleição e nosso inimigo se tornou a instabilidade política. Então, a instabilidade política era o inimigo nosso, que é o que fazia a cidade não crescer, porque era impossível que empresas fossem para a cidade, por exemplo, gerassem empregos, mas era também difícil até que as pessoas conseguissem planejar a própria vida, porque a pessoa, numa cidade que você tem muitos contratados da prefeitura, por exemplo, tinha muita gente que não sabia se no mês que vem ia comer, porque você não sabe se você vai ser amigo do prefeito que vai estar lá no mês que vem. Então, a gente fez uma leitura em cima disso, a gente escolheu isso e a nossa narrativa foi que São Simão precisava de um prefeito ficha limpa para retomar a estabilidade e colocar São Simão no caminho certo. Nosso opositor escolheu como assim, o seu conceito, né, e o slogan time do bem em ação, porque ele queria colocar meu candidato como mau e como ruim. Mas como a gente fez toda uma construção bem diferente nesse caso, treinando e usando as pessoas em rede social, a gente fez uma comunicação bem para cima, bem humanizada, bem diferente do que... A gente fez uma campanha, como dizem, uma campanha como se fosse uma campanha de situação. Foi uma campanha bastante alegre, bastante bonita, bastante propositiva. Criamos vacinas que foram bastante interessantes e ajudaram o cliente, especialmente na mobilização digital. E com isso, a gente conseguiu terminar as eleições com o meu cliente com 48 ponto alguma coisa por cento dos votos, o opositor com 45% dos votos. Meu cliente dominou o digital, ele ultrapassou o opositor também em número de seguidores, ele tinha um maior engajamento, nós éramos os que mais postavam, então foi uma eleição muito interessante, foi uma eleição muito emblemática para mim poder contribuir com esse cenário. Foi a primeira vez que eu também usei um colete de prova de bala na vida, porque eleição em Goiás é para os fortes. Eita. Então foi bem bacana conseguir fazer essa eleição. Curti muito, e todas as vezes que eu apresento essa palestra, claro, a gente disseca muito mais enfim, fala muito mais sobre o tema, mas ela foi uma eleição que me deu muito destaque, especialmente ali naquele estado, e aonde eu apresento, por causa da construção estratégica, né? E a gente fez muito ali com pouco, o que mostra que o pensamento estratégico ele faz muita diferença dentro do contexto que você está. Claro que você vai ter que ter sempre recurso para fazer uma eleição, nem que seja o mínimo você vai gastar, né? Porque você tem peças a imprimir, você tem profissionais a contratar, você tem coisas a fazer. Mas se você tiver capacidade estratégica, você consegue vencer, sim, né? Contra tudo e contra todos, às vezes. Literalmente, né, Dani? Tem aqui, literalmente, ali foi Mari, tem uma curiosidade para você aqui nesse momento. O Adriano, ele está trazendo alguns comentários, mas uma pergunta específica para Mari. Ele diz assim: é difícil demais conseguir mulheres para serem candidatas. Uma pergunta para Mari: você seria candidata, Mari? E aí ele acrescenta: tem que ter cota real nas câmaras, assembleias, no Congresso, só assim para resolver. Não adianta apenas dar o dinheiro. E aí ele quer saber se Mari seria candidata ou não. Não necessariamente nessa eleição, mas no futuro, quem sabe, Mari?
Olha, respondendo aí, Adriano, obrigada pela participação no programa. É uma pergunta que muita gente faz, porque principalmente eu vejo que em Cuiabá, e eu falei isso para a Dani ontem, a gente não tem muitos profissionais da comunicação política mulheres, né? Um dos motivos que eu também quis voltar para Cuiabá, porque eu achava que tinha espaço nisso. E muita gente pergunta, né? Nossa, que diferente, né? Você trabalha na consultoria política e tudo, você tem vontade? Eu não tenho. Hoje, né? Eu falo que nada é impossível e eu não vou falar não, absolutamente não, porque a gente não sabe do futuro, mas hoje, né, com todos os meus pensamentos, eu acredito que eu consiga somar muito para a política nos bastidores, né? Seja formando boas pessoas, né, para estar ali concorrendo às eleições, ajudar pessoas que eu realmente acredito, porque isso, como eu vejo meu trabalho também como um propósito de vida, eu não trabalho para pessoas que eu não vejo que vão realmente contribuir de alguma forma para a democracia brasileira. Então, eu também faço isso, não é só meu trabalho, mas também como um propósito. Mas, sendo mais objetivo, Adriano, hoje não, eu não tenho vontade nenhuma de estar à frente disso. Eu acho que eu consigo contribuir muito, né, nos bastidores. E Mari, só acrescentando também o outro comentário que o Adriano faz, mas o Robinho tem um questionamento para vocês, meninas, também mais ou menos nesse sentido, dá para a gente soltar a participação dele, é por áudio, Panó, que as meninas conseguem ouvir também, né? Vamos acompanhar, é o Robinho. Bom dia às mulheres que estão participando hoje do programa. Eu acho assim, que tem muito pouca participação das mulheres na política, visto que a política, da política saem as grandes decisões para a nossa sociedade. E aí, a maioria dos políticos eleitos são homens. Tem até uma cota partidária lá, não sei, acho que é 30%, para a candidatura das mulheres. Eu acho que é isso. Porém, eu acho que isso é um engodo. O certo seria ter uma cota para as mulheres na Câmara, nas câmaras, nas assembleias e na Câmara Federal e no Senado, no Congresso Nacional. Qual que é a opinião de vocês, mulheres? Realmente é pouco interesse das mulheres ou é falta de oportunidade, visto que a política é muito, muito machista? Na verdade, é um reflexo da nossa sociedade que ainda é muito machista. Robinho. Tá aí, meninas, fiquem à vontade, com a experiência também, né, Panoc, de vocês, o que vocês observam quando a gente fala desse assunto, e é um tema também que os dois colocaram, né, tanto o Adriano quanto o Robinho, não só uma cota para candidaturas, mas uma paridade mesmo ali, né, nas vagas, né, o que vocês pensam também em relação a esse assunto? Obrigada, Robinho, pela participação também, pela pergunta aqui. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou a favor de cotas, né? Mas não cotas para a vida inteira, né? Eu acho que é só até a gente resolver sempre. Na minha opinião, a cota deveria ter um prazo. Em relação a isso, eu concordo, não sei se essa é a opinião do Robinho, mas ficou a entender de que, se temos tantas X vagas, né, para, por exemplo, esse ano aí, vereadores, né, X vagas, pelo menos 30% dessas vagas tem que ser para mulheres. Isso não é em relação às candidaturas, é em relação aos cargos, né? Então, é uma coisa que vai ser discutida até no Congresso de Direito Eleitoral, Cami, que a gente até estava falando, que vai ter final do mês aí em Cuiabá, o primeiro Congresso Mato Grossense de Direito Eleitoral. Alguns profissionais vão entrar, né, nesse aspecto em relação, não à cota na candidatura, mas sim, né, no próprio, no parlamento, na Câmara, né, de vereadores, na Câmara Federal, às vezes no Senado, não sei como que seria isso, né, mas eu acho que isso efetivamente funcionaria, porque cota é exatamente isso, né, para dar oportunidade para quem não tem conseguido. E, paralelamente a isso, isso a Dani já falou, e eu volto a falar porque é uma coisa que eu sustento muito. As pessoas falam, mulheres na política, mas não incentivam. E não é só falar, vou colocar, né? Lógico, hoje eles são obrigados a seguir esse 30% na cota, mas é dar oportunidades. Como que a gente dá oportunidades? É igual a Dani falou, paralelamente, as mulheres são mães, né? Então, elas precisam também ter um amparo da família. Ontem mesmo eu estava falando com uma vereadora, e ela falou, eu não sei como que eu vou fazer a campanha esse ano, porque minha família não está me apoiando mais a ser política, e eu não tenho com quem deixar minha filha, né? Então, assim, é uma necessidade, a gente precisa ter um amparo da família, a gente precisa ter, e hoje eu fiquei muito feliz que eu recebi um convite de um partido, né, nacional, para fazer um treinamento para pré-candidatas mulheres. Então, você vê aí, né, algo focado para mulheres.
isso me alegra, né? Para ver que, assim, tá tendo um movimento. Alguns, não vou também falar que são todos, mas alguns partidos, pessoas específicas estão vendo a oportunidade de a gente fazer cursos, mentoria, um sistema de apoio, né, para a gente fortalecer mesmo a presença feminina na política, porque não é só também falar, não, vamos entrar aqui, convidar as pessoas, mas é dar oportunidade para ela, dar o recurso financeiro, às vezes elas não têm, então não é só dar, distribuir ali entre homens e deixar a mulher a par de, né, longe de qualquer coisa, é dar um curso, explicar como funciona a política, como funcionam as eleições, né, então é muito fácil falar que vai dar espaço, mas não dá todo esse amparo que é necessário, né, Dani? Exatamente. Na verdade, a estrutura política ela não está preparada para atender às necessidades de ter mais mulheres na política, e tem muitos homens que relutam em contribuir com essas mudanças que a gente precisa fazer socialmente, porque as mulheres elas têm filhos, as mulheres ganham menos do que os homens, as mulheres normalmente têm uma dupla jornada, então aí tanto que você vê que nas campanhas eleitorais o problema não é que a mulher não está inserida na política, nem de um ponto de vista de liderança e nem do ponto de vista de estar trabalhando nos bastidores, mas é que a mulher não é dada a possibilidade de liderar estes processos. Você olha que a maioria dos candidatos é homem, mas vê quem é cabo eleitoral nos bairros. A maioria são as mulheres. Ver quem são a maioria das pessoas que levam um partido político para frente. Você tem muita mulher que faz um partido político para frente, mas elas não estão nos espaços de liderança. E aí a gente precisa ter algumas mudanças. Eu acredito assim que o que mais vai ajudar a mudar isso é a distribuição dos recursos partidários no período da eleição, com que o dinheiro das mulheres chegue no momento certo, porque isso também acontece. Vocês sabem que quando é mandado o fundo partidário, ele não é mandado na mesma data, e aí eles jogam para os candidatos homens aquele primeiro recurso. Então, eles podem imprimir o material de campanha deles, contratar as pessoas que têm que contratar, e para a mulher que já não tem recurso, você distribui o dinheiro partidário na última semana, quando ela não tem mais o que fazer. Entende? E também, não só para o fundo eleitoral, mas para o fundo partidário, os partidos têm que se preocupar mais, não só em ter mais formações para as mulheres, mas em ter cotas mesmo de recurso para que as mulheres possam fazer política de maneira cotidiana. E aí, é claro, o partido pode até cobrar. Olha, a gente vai impulsionar a carreira aqui das mulheres, vamos fazer curso, a gente vai dar um recurso específico para cada uma e vamos cobrar quantas reuniões essa mulher faz por mês, quantas filiações traz para o partido, entende? O quanto a gente consegue crescer com esse investimento, porque muitos homens eles se prendem ao pensamento de que as mulheres vão estar tendo espaço, isso, sei lá, é uma coisa esquerdista, isso é uma coisa não sei o quê, quando, na verdade, você poderia estar potencializando o seu partido. Você potencializa quando você não tem candidatura laranja, você potencializa quando o seu partido, ao invés de ter 30% de mulheres que vão ser mal votadas, pode ter 30% de mulheres bem votadas e que podem ampliar o número de vagas que você vai ter numa Câmara Legislativa, ou enfim, para fazer uma eleição para executivo. Então, eu acredito que também é uma miopia política que advém do machismo, de não enxergar a mulher como um player que constrói. Porque pode construir a política se você tiver meta, se você tiver um partido organizado, se você tiver claro o que você quer para as próximas eleições, se você for para campo e escolher com o mesmo carinho que você escolhe as lideranças masculinas que têm potencial, as femininas também. Então, eu acredito que é isso. Tem muito mais a ver com pessoas que têm um pensamento, né? Eu acredito que é um pensamento mais atrasado, que precisa mudar. E uma coisa também, Cami, que eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, e peço até sua própria reflexão aqui. Nós, mulheres, a gente não tem o costume de votar em mulheres. É uma coisa muito séria isso, porque não adianta também a gente ficar falando aqui que a gente precisa de espaço,
E se a gente, na hora, fala de que vai incentivar e não vota, né? Não escolhe ali uma representante feminina para te representar. Isso é muito complicado, né? Que é uma realidade. A gente vê que, eu falo por mim, assim, agora eu tenho um entendimento mais fácil, eu busco dar preferência por pessoas, né, por mulheres que lutam também pela causa, por defender, né, por nos defender aí, mas é complicado se parar para ver assim, né, tudo bem que agora está crescendo, as mulheres estão tendo, até pela questão da cota, a gente está tendo mais candidata, é um processo, né, não adianta também falar que a gente vai conseguir mudar do dia para a noite, assim, eu acredito em construções, e eu acho que é isso que a gente está buscando construir aqui, mas colocar essa reflexão até para as mulheres que estão nos ouvindo, né, você busca votar em mulheres, procurar mulheres que, lógico, eu sei que tem toda uma questão ideológica. A gente vai precisar fazer só mais aquela pausa rapidinho. Vou pedir para vocês aguardarem só mais 2 minutinhos, aí a gente vai lá e você volta para concluir também, para que a gente possa... Beleza. Já voltamos, é bem rápido. 10h03 de volta aqui na nossa programação de terça-feira na CBN Cuiabá, manhã do dia 5 de março de 2024. A gente está conversando aqui com a Mari Bonjour, no nosso quadro Comunicação Política, todas as terças aqui na CBN Cuiabá. Mari, a gente teve que te interromper, desculpa mais uma vez, ali você trazia uma reflexão final para a gente, né, quando estamos tratando aí desse tema Mulheres na Política, e a gente teve que fazer aquela pausa para o repórter CBN, mas é aquela pausa obrigatória. Eu queria que você ficasse à vontade para concluir. Eu não estou vendo a Dani Braga aqui no vídeo, não sei se ela teve algum probleminha na conexão, se ela consegue voltar conosco ou não, mas fica à vontade, Mari, para reforçar essa reflexão que você fazia para a gente antes. Tendo também a participação de todos aqueles que estão conosco aqui nesta manhã. E aproveitando a tua reflexão, Mari, uma pergunta que chega aqui também, acho que você pode trazer nessa mensagem, do Jonas Pardinho. Há um desinteresse entre algumas mulheres em assumir papéis de liderança? Se você acredita que sim, e por que isso aconteceria também? Se é um desinteresse ou também é uma falta de estímulo, né? Diante de todos aqueles fatores que a gente já citou aqui também. Fica à vontade, Mari. Eu até mandei mensagem para a Dani, não sei se caiu, às vezes ela está lá na câmera, né? No cerimonial, às vezes deu um probleminha de internet. Mas quem fez a pergunta, Cami? Jonas Pardinho. O Jonas, para responder nominalmente. Então, Jonas, o que eu acredito? Eu acho que nós fomos acostumadas culturalmente a crescer, a não ter cargos de liderança. Então, eu acho que tem vezes nós mesmos pensamos que a gente não é capaz, tá? Então, falta estímulo, eu não acho que é falta de vontade, não, porque é falta de dar oportunidades, porque a partir do momento que alguém, e isso já aconteceu comigo, né, de algum político, por exemplo, que é o meu meio, de falar, olha, você vai ser minha chefe de gabinete, você vai ser a minha chefe da comunicação, de dar essa oportunidade, a gente não vai, ninguém vai recusar, é óbvio que não, é uma super oportunidade, e a gente se acostuma, a gente se adapta, né, eu sempre, quando eu dei um passo, né, eu que era assessora, e virei a chefe ali da comunicação, em nenhum momento eu fiquei com medo, lógico, você tem alguns receios, né, às vezes a gente até se questiona, será que vai dar conta? Mas é aquilo, só vai, quando a oportunidade vem, a gente tem que abraçar, receber e fazer bom uso dela, né, mas eu acho que ainda culturalmente a gente tem um pensamento de se sentir um pouco inferior, mas também faltam pessoas para dar oportunidade a mulheres em cargos, né, mais de liderança. Mas até para encerrar, Cami, acho que a Dani não vai conseguir voltar, não consegui nem falar com ela aqui. Mas depois ela um abraço já também para ela, Mari. Obrigada. A gente acabou se estendendo um pouquinho, o tema acaba rendendo, mas leve nosso abraço também para ela. Obrigada pela participação e aí sim, fica à vontade. Obrigada mais uma vez, Cami e Pedro, um ótimo dia para todos, espero que tenham gostado, né, da nossa convidada de hoje e convido novamente para quem tiver interesse, não só, né, em ver a minha fala e ouvir, mas de outras grandes profissionais da comunicação política, já está tendo, eu que não fui na Câmara de manhã para estar aqui no programa com vocês, mas também à tarde, 1h40 de Cuiabá, vou estar no palco da Câmara, fica o convite para todos no link da própria Câmara dos Deputados. Mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes que estiveram com a gente agora pela manhã e até terça que vem. Obrigada, Mari, mais uma vez, foi um prazer conversar com você, tratar desse tema, né, nessa semana que é comemorado também o Dia Internacional da Mulher, e na semana que vem a gente tem um novo encontro. Obrigada e leve o nosso abraço também para a Dani. Obrigadão, beijo. Fica com Deus. Beijo.